Project. Estamos falando de campo elétrico, tá? Só que aqui a nossa discussão ficou muito em torno do que era o conceito de campo mesmo, né? Então, para nós, o que é o campo? Vocês lembram dessa discussão nossa? Vou pegar um vídeo que eu inclusive já mostrei para vocês, mas é muito importante que eu traga de volta para a gente entender um pouco melhor, tá? Então assim, vou mostrar para vocês o que é o conceito de campo, tá? Importante você notar, para Newton, o espaço-tempo, né? O que é o espaço-tempo? O que é esse negócio, tá? Eu estou falando aqui para vocês de um tecido cósmico. Todo o espaço, todo o universo é como se ele tivesse um tecido, tá? E esse tecido tem propriedades, tem características, tá? Newton achava que isso era sólido, era rígido, assim como o chão da sua casa aí, tá? Se você bater no chão, você não consegue provocar nenhuma deformação. Mas Einstein fala o contrário, tá? Nós vamos estudar isso também com muito mais calma, muito mais tranquilidade em setembro, em outubro, se dependendo conforme for esse tempo que nós estamos aqui, tá? Mas ó, então o que Einstein fala? Einstein fala não é rígido, não é sólido e estático como o Newton achava, tá? Esse tecido cósmico, ele é um pouco diferente. Então ele é deformável, eu tenho como retorcer, eu tenho como provocar deformações nele. Vou mostrar isso para vocês nesse vídeo, tá? Sigam comigo aí. Então, se vocês acompanharem comigo, olha só, ele está mostrando para nós aqui algo como se fosse o nosso tecido cósmico, tá? Isso aqui é o tecido cósmico. E aí, o que é campo, né? Campo é uma deformação nesse tecido cósmico, é uma deformação no espaço-tempo provocada por quem? Ou por massa ou por carga. Tá? Então, toda vez que você coloca massa ou coloca carga no tecido cósmico, ele vai provocar uma deformação, ele vai alterar esse tecido. Tá? Então, a partir do momento que ele colocar os objetos, você vai perceber essa deformação. E é exatamente isso que uma carga faz, é exatamente isso que uma massa faz. Nós ficaremos mais restritos, né, ao caso de cargas. Aí está uma explicação, né, de por que os objetos se encontram no espaço. Né? Um deforma o tecido, o outro também deforma, e aí essa cavidade, eles vão afundando, eles vão chegando cada vez mais próximos um do outro. Entenderam isso? É importante você notar a característica, né, da deformação, que quanto maior for a carga, quanto maior for a massa que você colocar naquele local, maior vai ser a deformação. Então, notem comigo, ele pegou um objeto muito mais pesado. Olha só, é legal ver isso, né? Que o tecido cósmico ele tem essa elasticidade, né? Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, mas depois de um certo tempo ele fica estável. Você percebeu a deformação? A massa é muito maior, né? Nesse ponto aqui, é muito importante você notar. Se eu tenho só uma carga, se eu tenho só uma massa, eu crio ao redor dessa carga, ao redor dessa massa, a região de campo, tá? Então, assim, se você só tiver uma carga, só existe campo. Para existir força, você precisa de duas cargas. Tá claro isso? Preciso de duas cargas. Então, se só tem uma carga, é campo. Se tem duas cargas, é campo junto com a força. Vai aparecer o campo e a força também. Elas são concomitantes, tá? Pode existir campo e não existir força? Sim. Pode existir força e não existir campo? Não. Se tiver força, tem campo, tá? A força é uma consequência do campo. Ela só vem depois que tem um campo, tudo bem? Então, ó, continua vendo o videozinho comigo aí. A hora que o cara coloca o objeto aqui em cima, o que vai acontecer com esse objeto? Ele vai... a força. A partir do momento que ele coloca o objeto aqui em cima, surge então uma força e esse objeto é atraído pelo outro. Tudo bem? Vai acontecer exatamente isso com carga, vai acontecer exatamente isso com massa. Essa é a grande sacada para a gente entender o que é campo, né? Então, campo é essa deformação. Colocou a esfera, ela começou a descer. Entenderam tudo que eu quis dizer? É isso, ó, colocou mais uma, agora ele colocou com velocidade. Então, aqui você já começa a perceber que se você colocar um objeto com velocidade ao redor de outro, né, ou carga ou massa, cara, ele vai desenvolver um movimento circular. E aí você explica o modelo atômico e aí você explica também o modelo planetário. E é exatamente assim que funciona. Olha que legal, tá? Ele fica lá rodando, rodando, rodando. Vocês entenderam? Então assim, vou parar por aqui, vou colocar esse vídeo para vocês acompanharem, assistirem inteiro ele e entenderem um pouco mais sobre o que é o campo, tá? Outra coisa que é importante para nós, antes de eu parar por aqui, é entender o conceito de campo negativo e campo positivo, né? A matéria é sempre dual, tem o que é positivo e tem o negativo. Esse momento é um momento muito importante do vídeo que ele vai mostrar para nós o que seria um campo negativo, tá? Então notem comigo, vou até pausar isso aqui para vocês, ó, o que está acontecendo? Aqui seria um campo positivo, aqui seria um campo negativo, tá? Tanto faz a ordem, se esse é positivo, se esse é negativo, se esse é negativo, se esse é positivo, tanto faz, tá? O que importa aqui é você ver a diferença da deformação que um positivo provoca
o negativo vai provocar o oposto, tudo bem? Então, se você notar, isso aqui é um campo de aproximação, né? Tudo converge para aquele ponto. Se você perceber, esse outro ponto aqui já é um ponto de campo divergente, né? Tudo que você coloca aqui tende a se afastar. Tudo bem? Faz sentido? Vocês entenderam isso, gente? Ficou claro para vocês? Ó, afastou, né? E, claro, vai se aproximar daquela região lá, porque é um campo de aproximação. Tudo bem? Então, ó, vou parar por aqui, vou colocar esse vídeo para vocês. Se vocês quiserem ver ele inteiro, pega lá nos links relacionados aí do nosso vídeo. Tudo bem? Continuando, então, com a nossa apresentação. Entenderam, então, o que é campo? Vamos recapitular isso, vamos escrever isso, vamos definir. Então, o que é campo? O campo é a deformação no espaço-tempo gerado por uma massa ou por uma carga. Ficou claro isso, gente? Deu para entender muito bem mesmo? Manda dúvida para mim, tá bom? Ó, continua comigo aqui, vamos estudar um pouco melhor isso. Vamos lá. Vamos analisar agora o que é uma carga positiva e quais são as consequências que existem a partir do momento que você está colocando uma carga positiva no tecido cósmico aí, tá? Então, beleza, peguei aqui uma carga, a partir dessa carga, ao redor dela vai aparecer um campo, e aí o que a gente percebe desse campo? Que o campo é gerado pela carga. Se eu quiser montar uma relação entre campo, né, percebam que a letra E é campo e Q é carga, se eu quiser estabelecer uma proporção entre campo e carga, eu percebo o quê? Se eu aumentar o valor da carga, eu aumento o valor do campo, e isso permanece com um valor sempre constante, tá? Outra relação que é muito importante você perceber é que, à medida que você aumenta a distância, à medida que você se afasta dessa carga, dessa massa, o campo vai ficando cada vez menor, tá? Então, o que a gente estabelece aqui? Eu percebo que campo e carga são grandezas diretamente proporcionais e percebo que campo e distância são grandezas inversamente proporcionais, tá? O que eu posso fazer para melhorar? Vou passar a carga multiplicando, vou passar o d quadrado dividindo. Pode ter surgido uma pergunta aí, né? Da onde você tirou esses valores? Da onde você tirou essas informações? Ó, isso aqui é experimental. O pessoal vai fazendo teste, tira, coloca, aumenta, aproxima, aumenta a carga, aumenta a distância, e aí eles vão chegando nessas conclusões, tá? Então, passando a carga multiplicando, passando o D dividindo, você chega nessa expressão. Então, como é que a gente vai calcular campo elétrico? Tá? A gente vai calcular campo elétrico através dessa expressão aqui, KQ sobre D quadrado. Lembraram? Estão lembrando? Estão retomando tudo isso? Importante isso, né? Muito importante para nós. Vamos validar os nossos testes? Então vamos lá. Ó. Aumentei a carga, o que acontece com o campo? Aumenta também, diretamente proporcional. Aumentei a distância, o que acontece com o campo? Diminui, grandezas inversamente proporcionais. Tranquilo isso? Vamos continuar no estudo da nossa carga. E coloquei a carga, ao redor dela vai aparecer uma região de campo. Como é que você calcula esse campo? KQ sobre D quadrado, tudo bem? Se tiver só uma carga, o que tem? Apenas o campo. A partir do momento que eu coloco uma outra carga, vai aparecer agora quem? Força. O que você tem que lembrar? Força é par ação-reação. Tá? Lembra a segunda lei de Newton? Lembra a segunda lei de Newton? Se você faz uma força, você está provocando uma massa vezes uma aceleração. Mas quando você fala pela terceira lei, você tem ação e reação. Então quando você junta tudo isso, cara, não existe força sem uma reação. Tá? Não existe força sem uma reação. Por isso que para ter força elétrica, qualquer tipo de força, você precisa de dois objetos, tá? Para ter o par ação e reação, tudo bem? Então, a partir do momento que eu coloco a carga aqui, vai aparecer a nossa força. E aí, como é que a gente calcula essa força? Vocês lembram disso? Andei conversando um pouco com vocês sobre isso, mas vamos retomar, tá? Como é que eu calculo força? E aqui eu vou generalizar, tá? Como estamos falando de campo, eu vou generalizar tanto para campo elétrico, tanto para campo gravitacional, tudo bem? Como é que calcula a força? É a entidade vezes o campo. Então, como é que calcula a força? É a entidade, nesse caso estamos falando de uma entidade elétrica, então vai ser uma carga elétrica, vezes o campo, claro que vai ser o campo elétrico. Percebam aqui que se você estiver falando de gravidade, né, isso aqui seria um contraponto em relação à força-peso. Né? Como é que você calcula a força-peso? É a massa, a nossa entidade, vezes a gravidade, que é o nosso campo. Tudo bem? Lembram disso? É uma analogia muito importante para nós. Tá? Então, o que eu quero que você note nesse slide? Que se esse cara aqui for positivo, qual é a consequência que isso traz? A força e o campo, né? Porque assim, você está multiplicando o campo, vamos assumir que o campo tem valor positivo. Se o campo tem valor positivo e você multiplica o positivo vezes positivo, qual vai ser o valor da força? Positivo também. O que você não pode esquecer? Isso aqui é vetorial, é tudo vetorial. Então, se o campo é um vetor e ele tem uma direção, se a carga for positiva, a força vai ter a mesma direção que o campo. Ficou claro isso? Vamos anotar, vamos registrar isso, né? Então tá lá, aqui está a força naquela direção, respeitando a direção do campo, né? Então,
O importante aqui é você perceber que os vetores força e campo possuem mesma direção e mesmo sentido. Tá claro isso? Vamos trocar o teste. Vamos lá. Coloquei uma carguinha no espaço. Ao redor dela vai aparecer o campo. Como é que você calcula esse campo? Kq sobre d quadrado. Vou colocar agora uma carga, só que uma carguinha negativa. Isso aqui a gente chama de carga teste, tá? Coloquei uma carguinha ali, o que vai aparecer? Ó, positivo com negativo. O slide passado era positivo com positivo, repulsão. Positivo com negativo, atração, vai aparecer uma força para cá. Como é que você calcula essa força? Novamente, é a entidade vezes o campo, né? Tudo bem? Então, notem comigo agora aqui, se essa carga é negativa, então, como eu estou multiplicando um negativo por esse cara aqui, os sinais vão ser contrários, né? Se o campo for positivo vezes negativo, a força vai ter um sentido contrário. Então, note que se a força já está nessa direção, na direção do centro, aqui na direção da carga, o campo vai estar para onde? Para fora, né? São sentidos opostos, tudo bem? Então, a força e o campo têm mesma direção, porém, sentidos contrários, tudo bem? Vamos entender um pouco melhor espacialmente, como é que fica isso? Quando você coloca uma carga no espaço, como é que é o comportamento dela, né? Espero que você tenha percebido que a carga positiva gera, então, um campo de afastamento. Lembra a discussão do vídeo? Gera um campo de afastamento. Tá aí uma imagem para você entender isso um pouco melhor. Carga positiva, campo saindo da carga, campo, carga positiva, campo saindo da carga. E aí, claro, você tem uma região aqui de conflito, né? Você tem campos se colidindo ali, então você tem um desvio. Vamos então para a carga negativa. Carga negativa, vamos fazer o mesmo estudo. Coloquei a carga negativa numa região do espaço, vai aparecer ao redor dela o campo. Como é que você calcula o campo? Kq sobre d quadrado, a mesma história. Vamos testar. Vamos colocar carga positiva, vamos colocar carga negativa também. Coloquei uma carga positiva. Ó, positivo e negativo. A força vai ser de atração de novo, tá? Como é que você calcula essa força? Entidade vezes o campo. Sempre assim, tá? Então, nesse caso, se o campo for positivo, a carga é positiva, positivo vezes positivo tem um valor positivo. Então, vetorialmente falando, você tem que, se a força tem direção para o centro, o campo também vai ter direção para o centro. Tranquilo? Belezinha? Então, conclusão desse slide, né? O que a gente sabe sobre o campo e a força? Eles possuem mesma direção e mesmo sentido, os vetores. Tudo bem? Vamos testar o contrário agora? Vamos lá. Coloquei de novo aqui, carga negativa, ao redor dela o campo. Como é que se calcula o campo? Kq sobre d quadrado. E aí coloquei uma carga negativa, negativo com negativo, repulsão, a força vai ser no sentido contrário. Como é que se calcula essa força? É a entidade vezes o campo. Tudo bem? Notem agora que a carga é negativa, então se essa força tem direção para cá, o campo vai ter uma direção contrária. Então, o campo vai ser apontando para o centro da carga. E aí, o que você percebe? De novo, né? Que os vetores F e E, força e campo, possuem a mesma direção, porém, sentidos contrários. Tudo bem? Notem, então, que esses dois últimos slides foi para mostrar para vocês que uma carga negativa gera um campo de aproximação, né? É um campo que converge. Carga positiva gera um campo divergente, carga negativa gera um campo convergente. Tá claro isso, gente? Pegaram a ideia? Entenderam? Como é que é, então, uma ilustração? Como é que fica uma carga negativa? Olha só, olha o campo indo na direção dela. Vocês estão acompanhando aí? Tudo bem? Vamos fazer um contraponto, colocar as duas juntas? Vamos colocar uma positiva e uma negativa. Como é que fica? Então, ó, o campo na positiva sai dela, né? Percebam que é um campo divergente, só que ao mesmo tempo tem aqui uma carga negativa que atrai, né? Que o campo chega para ela. Então, assim, ó, se o campo sai da positiva, ele chega na negativa, né? Ele finaliza. É importante você perceber isso, que ele tem um começo e tem um fim. Belezinha? Como é que você calcula o campo em relação ao que a gente chama de densidade, né? Uma densidade de cargas, densidade de campo, tá? É assim, número de linhas por área. Isso aqui, metro quadrado, é área, tá? Então, assim, se você pegar nessa região aqui, ó, quanto vale o campo nessa região? Vale zero. Por quê? Eu não tenho linhas de campo nenhuma. Então, se você não tem linha de campo, o campo é zero. Percebam essa região aqui, ó. Olha como ela é muito mais densa, como ela é muito mais concentrada, né? Então, por quê? Eu tenho um número de linhas muito maior. Então, quer dizer que o campo nessa região vai ser um campo muito grande também. Ficou claro isso, gente? Vocês entenderam? Tranquilo? Vamos continuar, então, com a nossa revisãozinha, ó. Tá aqui uma carga, essa carga vai gerar ao redor dela uma região de campo, então esse campo é um campo meio grande, mas é o campinho dela, tá? E aí eu vou escolher alguns pontos e quero analisar com vocês o que está acontecendo em cada um desses pontos. Ó, pega esses 3 pontos, se você analisar esse ponto, carga positiva, como é que é o campo?
campo de afastamento. Então, aparece aqui nosso campo de afastamento. Aqui é a mesma coisa, um campo de afastamento. Aqui também um campo de afastamento. Perceberam o tamanho dos vetores? O tamanho do vetor está diminuindo, né? O que isso quer dizer? Que quanto mais longe da carga, menor vai ser a intensidade do nosso campo. Como é que calcula esse campo? K sobre D quadrado. Vou falar isso na cabeça de vocês um tempão, tá? Até vocês lembrarem, revisarem, rememorizarem isso tudo aí, tá? Mas agora, se eu tenho campo, como é que eu faço para ter força? Coloco uma outra carga, par, ação, reação. Então, se eu coloquei aqui, nesse ponto, uma carga, o que vai aparecer aqui? Uma força. Então, aparece aqui uma força. Como é que você calcula essa força? Entidade vezes o campo, tá? Então, agora eu vou arrastar essa carga, vou trazer ela para essa região do ponto 2, aparece novamente uma força, vou trazer ela para a região 3, aparece novamente uma força F3. Perceberam novamente o tamanho dos vetores? Os vetores estão pequenininhos, novamente, né? Você tem essa proporção, né? Campo e força, eles têm mais ou menos o mesmo cálculo, a mesma forma de calcular. São coisas que dependem da carga geradora e dependem também da distância, tá? Então, quanto maior for a distância, menor vai ser o campo, menor vai ser a força também. Tudo bem? Tranquilo isso? Segue comigo aí, gente, ó. Vamos ver agora, então, em relação ao nosso campo elétrico, fazendo uma síntese, né? Como é que você calcula o campo elétrico? É Kq sobre D quadrado, tá? Como é que você calcula a força elétrica? É a entidade vezes o campo. Só que aqui é importante você perceber, né? Aqui é o campo, E de campo, né? Posso substituir, pegar esse K aqui sobre D quadrado e jogar aqui no lugar do E? Pode? Então, jogando aqui, melhorando um pouco o Q, joga o Q para lá também, ficamos assim, né? Você pode calcular também a força elétrica como sendo Q sobre D quadrado. Já conversamos sobre isso, né? Agora, para a gente finalizar essa teoria, essa explicação, essa revisão, o que é importante você notar? Tá? As relações que temos em relação à distância e carga e campo e força. Tá? Vou mostrar para vocês isso melhor. Tá? Como é que você calcula campo? É Kq sobre D quadrado. Então aqui, nesse lado, vai aparecer interações entre carga e campo. Do lado de cá vai aparecer interações entre força. Vocês sabem que a força é calculada a entidade vezes o campo, carga vezes o campo. E aí aqui eu vou colocar algumas relações entre carga e campo, tá? E quero saber qual é a consequência em relação à força. Então vamos começar, tá? Vamos de novo. Aqui eu quero relações entre carga e campo. Aqui eu quero a consequência para a força em relação aos valores da carga e do campo, diante dessa fórmula aqui, tudo bem? Então vamos comigo aqui, ó. Se eu tenho uma carga Q e um campo E, quanto vale a força? Vale F. Olha só, carga Q, campo E, quanto vale a força? Vale F, tá lá, a força vale F. Agora, percebam que se eu aumentar a carga, o que acontece com o campo? Aumenta também. Se eu aumentar a distância, o que acontece com o campo? Diminui. Lembra? Inversamente proporcional. Então, agora se eu mantiver a distância D, o campo sofre alguma alteração? Não, o campo continua estável. Agora vamos pegar valores novos aqui. Ó. Vou pegar um valor de carga 3Q e um valor de campo E. Notem comigo, 3Q vezes E. Então assim, quantos Q vezes E você tem? 3. Quanto vale a força? 3F. Tranquilo? Vamos mais. Ó, dobrei o valor da carga. Se eu dobro o valor da carga, o que acontece com o campo? O campo dobra também. Vamos para a próxima tabela. Vou pegar uma carga Q, um campo 2E. Percebam que o campo sempre vai ser o mesmo, tá? O campo que você tem aqui vai ser o campo que você tem aqui também. Então, Q vezes 2E. Eu tenho 2QE. Então, se Q vezes E é a força, quanto vale nessa situação a força? 2F. Vocês estão entendendo, gente? Vamos mais. Ó, dobrei a distância. O que acontece com o campo? Diminui 4 vezes. Lembra disso? Ó, esse 2D aqui vai entrar aqui, vai ficar ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, e D ao quadrado, que é D quadrado. Então esse campo vai diminuir 4 vezes. Tudo bem? Mantenho esse campo aqui. Um valor de carga eu vou manter também. E agora o que você percebe em relação à força? Né? Quando você multiplicar isso vezes isso, qual vai ser o valor da força? Q vezes E dividido por 4. Então Q vezes E é a própria força. Temos um valor de força F por 4. Tudo bem? Vamos lá, tripliquei a distância. O que acontece com o campo? Cai 9 vezes. Vamos lá, vou pegar uma carga com um valor 18Q, o campo 9 vezes menor, vou multiplicar esses dois aqui, corta 18 com 9, sobra 2QE. 2QE é igual a 2F, está lá a nossa força 2F. Vem para cá agora, distância pela metade. Se eu diminuo a distância pela metade, o que acontece com o campo? Vai pensando aí, o que acontece com o campo?
quadruplica, né? Fica 4 vezes maior. Então, vou pegar um valor de carga por 4, o campo é o mesmo, e aí o que você percebe, né? Tenho que multiplicar isso aqui para achar o valor da força. Então, como é que fica o valor da força? Corta, fica Q vezes Z. Q vezes Z é o próprio valor da força. Então, temos aqui um valor F. Tudo bem, gente? Tranquilo isso aqui? Todo mundo entendeu tudo? Tá beleza mesmo? Qualquer coisa, mandem suas dúvidas para nós. Vamos agora para as atividades da apostila. Vou fazer com vocês, então, apenas uma questão, a questão 7, da página 11, tudo bem? Eu vou ler com vocês a questão e vou anotar as principais partes para a gente conseguir resolver a questão do modo mais fácil e mais rápido possível, tudo bem? Segue comigo a leitura. Ó, 3 pequenos corpos, A, B e C, eletrizados com cargas elétricas idênticas. Isso aqui é muito importante para nós, porque as 3 cargas aqui, elas vão ter o mesmo valor, ou positivo ou negativo, e isso limita muito a nossa resolução. Estão dispostos como mostra a figura. A intensidade da força que A exerce em B é igual a 0,5 newtons, tá? E aí ele fala pra gente assim, ó, a força resultante, então o que ele quer saber? A força resultante sobre o corpo C. O que importa para nós é isso, a força resultante sobre o corpo C, que aqui está. Então, observações que temos para anotar é, todas as cargas aqui são positivas, então vou destacar isso. Eu estou considerando todas as cargas positivas, tá? Você pode considerar todas as cargas negativas, não vai mudar a nossa resolução. Então, todas as cargas positivas. Outras informações importantes que nós temos é a força que o objeto A faz no objeto B é igual a 0,5 newtons, tudo bem? Gente, vocês desculpam pela letra aí, estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui ainda, tá? Mas devagarzinho essa letra vai melhorando e vai ficando legal para todo mundo aí. Bom, outra coisa que ele falou é justamente o que ele quer. A força resultante sobre o objeto C, é isso que ele quer que nós encontremos. Tudo bem? Como resolver a questão? Tem coisa aqui que é muito importante para nós. O primeiro passo, eu não estou nem preocupado com essas distâncias. A única coisa que eu estou preocupado é com a proporção que existe entre as distâncias. No nosso último slide da teoria eu falei exatamente sobre isso. Falei, ó, meçam a proporção. Se eu dobro a distância, o que acontece com a força? Se eu divido a distância pela metade, o que acontece com a força? É esse pensamento, é esse raciocínio que eu vou usar para resolver a questão com vocês. Tudo bem? Então, acompanhe comigo aqui. Ó. Se você notar, a distância aqui é 0,1. Eu vou dizer então que essa distância vale x. Aqui é 0,4. Eu vou dizer que essa distância vale 4x. Aqui embaixo, eu vou dizer que essa distância vale 5x. Tudo bem, gente? Isso vai ser fundamental para nós. Vou mostrar para vocês a importância disso agora. Vou pegar, então, aqui os vetores, transformar isso aqui em vetor, e vamos começar a desenhar as forças que cada um dos objetos fazem uns nos outros. Tá bem? Então, acompanhem comigo aqui. Prestem atenção, tá? Ó, olha aqui, objeto B, objeto C. Qual que é a distância entre eles? É x. Então, o objeto B faz no objeto C uma força F. Tá aqui destacado a força F, tá? Cada um deles faz a mesma força para ação e reação. Maravilha, beleza. Então, agora, o que acontece em relação aos outros objetos? Quais são as forças que eles fazem? Né? Só vamos anotar isso para não deixar passar essa informação. Tá aqui o vermelhinho. Então, isso aqui é uma força que vale F, isso aqui é outra força que vale F. Tudo bem? Então, temos aqui duas forças F. Vamos analisar agora B com A. Qual que é a distância B com A? A distância B com A é de 4x. Então, se eu quadruplico a distância, o que acontece com a força? Pensem. Se eu quadruplicar a distância, o que acontece com a força? Ela vai ficar 16 vezes menor. Tudo bem? Entenderam a ideia? 16 vezes menor, tá? Então, o que temos aqui perceberam que aqui é repulsão, né? Todas elas são positivas, então as forças entre elas serão todas de repulsão. A com B vai ser a mesma coisa, uma força de repulsão. Então, eu tenho aqui uma força de repulsão para cá, e tenho aqui também uma outra força de repulsão. Quanto valem essas forças em azul? Essas forças em azul valem F sobre 16, como a gente já havia conversado. Eu vou colocar aqui, ó, F sobre 16. Aqui é a mesma coisa, F sobre 16. Entenderam? Bom, agora vamos analisar com outra cor também, vou fazer de verde aqui para não confundir. Vamos analisar quanto vale a força entre os objetos
A e C. A e C são dois positivos, também teremos uma força de repulsão, então a força aqui, ó, entre A e C, a distância não é 5x? Se a distância é 5x, quer dizer que eu aumentei 5 vezes a distância. O que acontece com a força? 5 ao quadrado, 25, então essa nova força que aparece aqui, ela vai ser uma força F sobre 25, e aqui também vou colocar de verde pequenininho aqui, ó, tá aqui, F sobre 25, tá? Vamos escrever para a gente não perder as informações, então aqui em cima eu tenho F sobre 25, e do lado de lá temos também mais uma força F sobre 25. Entenderam isso, gente? Tranquilo? Maravilha. Agora, o que a gente precisa entender, né? O que a questão quer de nós? A questão quer de nós a força resultante sobre o objeto C. Então, notem no objeto C, eu tenho duas forças, as duas forças apontam para o mesmo lado, para a direita. Então, a força resultante no objeto C vai ser a somatória de todas as forças. Então, perceba ali que eu tenho um F e tenho também mais F sobre 25. Essas são as duas forças que agem no objeto C. Eu não tenho nenhuma informação, eu não tenho como fazer, não tenho nenhuma informação até agora para conseguir calcular quanto vale o F, quanto vale o F. Percebam que eu tenho F nos dois lados, né? Você tem um F aqui e tem um F aqui. Então, notem comigo essa informação. Isso aqui nós ainda não usamos. A força que o objeto A faz no objeto B, 0,5, e a força que o objeto B faz no objeto A, também 0,5. Tudo bem? Mas, ó, olha uma coisa aqui comigo. Em azul, o que nós destacamos? F sobre 16 não é a força que o B faz no A? Então, temos aqui uma informação muito importante. Eu tenho que F sobre 16 é a força que o objeto A faz no B, não é? Então, vou até destacar aqui, ó, isso aqui estamos falando do objeto A e B. Então, a força que o A faz no B é igual a F sobre 16. Mas quanto vale essa força? Ele falou para nós que essa força vale 0,5. Resolvendo isso aqui, multiplicando em cruz, né, você vai descobrir que a nossa F vale 8 newtons. Agora o que a gente vai fazer? Simplesmente eu vou substituir esse valor aqui que nós encontramos na nossa expressão da força resultante. Então, quando formos para a força resultante, calcular isso, quanto vale o nosso F? Então, força resultante no objeto C é igual a força, que vale 8, mais 8 sobre 25, tá? Esse 8 sobre 25, isso aqui vai ser igual a 0,32, tá? Isso aqui vai ser igual a 0,32. Então, somando o nosso 8 com mais 0,32, temos então que a força resultante sobre o objeto C vai ser igual a 8,32 newtons. E ficamos então com a alternativa E. Tudo bem, gente? Vocês entenderam? Relembraram a questão? Questão muito importante para nós. Trabalha com proporção. Muito mais fácil resolver assim do que resolver por fórmulas, tá? Trabalha com proporção. Tudo bem, gente? Isso é um grande facilitador. As próximas questões eu mando na próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa, fiquem tudo bem e até a próxima aula. Aguardo as dúvidas de vocês. Tudo bem, gente? Até mais. Em té.